A paz do Senhor, meus irmãos. Sou a evangelista Stephanie Oliveira, aqui de Planaltina, Goiás. Desde já agradeço esta oportunidade à pessoa do pastor Gideon e ao pastor Fernando. Hoje faremos a leitura na Bíblia de Estudo Pentecostal, revista e corrigida em 1995. A leitura de hoje será no Salmo 69. Diz assim: Os sofrimentos de Davi prefiguram os do Messias. Salmo de Davi para o cantor Mor, sobre Sozanim. Livre-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta e os meus olhos desfalecem esperando, meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me sendo injustamente meus inimigos são poderosos. Então, restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insuficiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho, para que, com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. Chorei, castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. Pus por vestes um pano de saco, e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores da bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável, ó Deus. Ouve-me, segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me sorva o abismo. Nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade, e não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração e eu estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante dele, em laço, e para a sua ira inteira, recompensa em ruína. Escureceram-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze com o que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas tuas tendas, pois persegue a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos como justos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, no alto retiro. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Isso
será mais agradável ao Senhor do que um boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, porque buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os montes, os mares e tudo quanto nele se move. Porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente dos seus servos, e os que amam no seu nome habitarão nela. Este salmo descreve a confiança de Davi em Deus. O início do salmo é um choro e um clamor em desespero, porém o final percebe-se a esperança e a fé. Davi está aflito e pede por socorro a Deus no seu momento de angústia e perseguição. Sabemos da história lá em 1 Samuel, a partir do versículo 18, podemos ver ali toda aquela perseguição onde Saul tem inveja de Davi e começa ali a persegui-lo, quando é falado que Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Neste momento, a inveja entra no coração de Saul e ele, por sua vez, começa a perseguir a Davi. E nessa perseguição, além de Saul, começaram a crescer os inimigos de Davi, e ele foi perseguido durante um bom tempo. Mas em tudo que Davi passou, ele nunca perdeu a sua esperança e fé em Deus. Mesmo sendo afligido sem causa, mesmo sendo perseguido sem causa, sempre teve como base, sabendo que Deus era o refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da dor. Este salmo vai descrever a agonia de Davi e mostrar o quanto ele estava sofrendo e o quanto ele estava pedindo por socorro. Aqui em alguns versículos, por exemplo, como no versículo 1, diz: Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta e os meus olhos desfalecem, esperando meu Deus. Aqui podemos perceber que no seu físico ele já estava sentindo na sua pele essa dor. Ele diz que estava em um profundo lamaçal onde não podia estar em pé, ou seja, a forma como ele andava estava comprometida. Mas a frente também vai dizer que secou-se a garganta. Então, de tanto clamar e chorar, já não tinha mais voz, e os olhos desfaleceram, esperando no Senhor. E aqui podemos perceber que ele estava desesperado e aflito. E muitas vezes também nos sentimos assim, desesperados e aflitos, e em algumas situações desprezados sem causa, perseguidos sem causa, sem motivo. Mas, assim como diz naquela passagem, muitas vezes é necessário que estejamos submersos às águas, porque só assim teremos a total dependência do Senhor. Mesmo que os meus pés não se possam andar, mesmo que a minha garganta se seque, ou os meus olhos não tenha como mais ver aquilo que está à minha frente, ou eu não vejo uma solução diante de mim, é necessário que eu mergulhe mais fundo e esteja na total dependência do Senhor. Assim as águas já não estejam mais nos artelhos ou nos joelhos ou nos ombros, mas que eu possa submergir e que eu possa estar na total dependência do Senhor, sabendo que não é pela força do meu braço, mas o Senhor é quem pode me livrar. O Senhor é quem pode me ajudar. Este salmo vai relatar então o sofrimento de Davi e todas as suas aflições ali, sem causa, sem motivo, mas
nunca perdendo a fé e a esperança em Deus, sofrendo as aflições, mas confiando em Deus. E ele clama por socorro e pede que sejam envergonhados e confundidos ali aqueles inimigos, que o Senhor entre com justiça. E ele chora, ele diz que já fez tudo o que podia fazer, ele chorou, ele se colocou em jejum, pôs panos de saco e clamou com tudo que ele tinha, e mesmo assim ainda não via a resposta. Este salmo também faz um paralelo com o sofrimento de Jesus. Ele é um salmo messiânico. Podemos ver aqui ao longo dos versículos alguns elementos que demonstram ali o sofrimento de Jesus também posteriormente. E podemos aqui destacar: este é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Frequentemente é aplicado ao ministério e ao sofrimento de Jesus. No versículo 4, diz assim: aqueles que me aborrecem sem causa. São mencionados muitos inimigos do Messias, também como lá em João, no capítulo 15, 25. No versículo 8, vai dizer: tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Essa experiência de ser desprezado por seus irmãos também vemos lá em João 7, 5. No versículo 9, o seu zelo para com Deus, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. Também podemos descrever isso em João, capítulo 2, do 14 ao 17. Nos versículos 20 e 21, podemos ver também o grande sofrimento de Cristo, como também em Mateus 27, 24. Versículo 20 diz: afrontas me quebraram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não o achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Aqui podemos ver alguns dos sofrimentos de Jesus ali na cruz, em que ele teve sede e lhe foram oferecido vinagre. Também podemos destacar o julgamento daqueles que desprezam e traíram o Messias, como em Romanos 11, no versículo 9 e 10. Aqui nos versículos do 22 ao 28, podemos ver esse julgamento. Aqui no 25 diz assim: fiquei desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas tuas tendas, pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem oferiste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entre na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida e sejam escritos com os justos. Em todo esse sofrimento, aqui é bem parecido com o sofrimento de Jesus. Assemelha-se a alguns pontos, assemelham-se àquilo que Jesus sofreu. Porém, quando Davi descreve que ele em pecado, né? Jesus não sofreu, não passou por nenhum pecado. Também como nesse versículo, que seja arriscado do livro da vida, Jesus também não disse isso, ele disse que deveria se cuidado de cada um. Então, em alguns momentos, assemelha-se àquele sofrimento de Jesus. Como também lemos em Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Também lemos em Isaías 53, 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um dos que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Então podemos ver alguns elementos associados à cruz, alguns elementos associados ao sofrimento de Jesus, descritos neste salmo.
E também quando Jesus estava ali no Getsêmani, descrito em Lucas, no capítulo 22, no versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que cobriam até o chão. Então, há muitos momentos onde Jesus sofreu ali, sentindo em sua carne, como é descrito aqui no Getsêmani, que ele chorou, teve tanta agonia, que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Diante de toda essa dor e sofrimento, assim como Davi também sofreu na sua pele, na sua carne, ambos manteram a fé em Deus, sabendo que o melhor viria e que tudo isso ia passar. Assim também nós devemos ter a nossa total confiança no Senhor, acreditando que Ele pode nos livrar, acreditando que Ele pode nos salvar. Quando lemos nos versículos finais, podemos ver o quanto ele ainda mantém a sua fé e confiança. Um capítulo onde começa com clamor e dor, é finalizado com fé e esperança. No versículo 33 diz: Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem os céus e a terra, e os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá, para que habitem ali e a possuam, e herdá-la-á, e a semente dos seus servos e os que amam o seu nome habitarão nela. Então podemos ver aqui que Deus ouve os necessitados, assim como foi na vida de Davi, assim como foi na vida de Jesus, assim também será na nossa vida. Receberemos a nossa recompensa e terá um fim todo esse sofrimento. Não há dor que dure para sempre. O nosso Deus se manifestará em tempo oportuno e que possamos depositar toda a nossa fé, confiança, toda a nossa força e deixar que as águas nos levem ao caminho percorrido por Ele mesmo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que possamos juntos ler e meditar mais na palavra do Senhor. Amém?